fazer um parênteses aqui. Você se lembra, Beluso, de um anúncio da pasta de dentes Colinos, em que aparecia um dentista, né, alguém vestido de jaleco branco, e dizia: você não está vendo, mas entre nós existe uma parede de vidro, que é o efeito que a pasta de dentes Colinos faz no seu dente. Eu tenho sempre a sensação, quando vejo a superficialidade com que o fenômeno chinês é tratado pela nossa imprensa, que a imprensa olha para a China com uma parede de vidro e ela não entende, ela olha e não consegue penetrar do tamanho do fenômeno. Mas sobre esta questão da liderança chinesa em tantas áreas hoje em dia, isto me foi relatado, não, eu li em um relato sobre o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, na igreja que ele frequenta aos sábados, numa cidadezinha do fundão dos Estados Unidos. Ele conta que um belo dia, no segundo ano do governo Trump, o Donald Trump ligou para ele e disse a ele que estava muito preocupado, porque do jeito que as coisas estavam caminhando, até 2035, a China ultrapassaria os Estados Unidos. E queria saber a opinião do Carter. E o Carter disse: sim, eu concordo, acho que sim, talvez até antes disso. Sabe por quê? Ele disse: não, por quê? Porque desde que eu resolvi abrir as portas para o entendimento com a China, posso estar errado, Beluso e Pedro e André. Você não está errado, você vai dizer uma coisa certa. Acho que é em 79 que ele faz isso, abre o mercado, abre as conversações com a China. 74, tem a conversa do Kissinger. Muito bem. Com a China. De lá para cá, os Estados Unidos só estiveram durante 16 meses fora de qualquer guerra pelo mundo. E a China não esteve em nenhuma guerra. Ele falou isso. Os três Carter falou isso. Você está contando uma história maravilhosa que é verdadeira. Exato. Os 3 trilhões de dólares que nós gastamos nesse período, os chineses usaram em cabo de fibra ótica, em estradas, em ferrovias, em não sei o quê, em chips, e é por isso que eles vão nos ultrapassar, porque eles não são um país bélico, nós somos a polícia do mundo. É uma boa explicação, né? Não, mas é excelente. Eu li esse histórico do Carter com o Trump, né? Provavelmente o Trump ficou com os seus neurônios meio perturbados, porque o Carter, que está vivo ainda. Sim, 90 e picos. Ele deve estar com quase 100. Isso. Está muito velho, mas ele tem essas participações que são esporádicas, mas que mostram um homem... Aliás, ele foi muito importante para o Brasil também, porque ele, na verdade, nos ajudou, as pessoas não sabem, no processo de redemocratização. Não é? Quando ele tomou posse, resolveu fazer aquela abertura, etc. Lembra-se da visita da Madame Carter? Lembro, muito bem. Pois problema... Diga. Foi ver Dom Paulo Evaristo Arnes. Teve Rist em cara de militar. Teve Rist em cara de militar, é isso mesmo. Você lembrou bem da visita da Madame Carter aqui, eu me lembro muito bem, foi uma coisa importante, porque começou também, foi em pleno governo Geisel. Sim. Governo Geisel. E diga-se que a gente tem que dizer certas coisas, eu acho, pelo menos, que o Geisel, com a abertura lenta, gradual e segura, tentou se desvencilhar daquelas... Tanto que ele botou para fora o ministro da Guerra, né? Isso. Frota. Silvio Frota. Silvio Frota, numa cena gloriosa, porque o Silvio Frota ficou lá se resistindo e falou assim: mas eu sou o ministro da Guerra. Aí o Geisel falou: mas eu sou o presidente e o senhor está fora. Isso. Era típico do Geisel. Aí eu pergunto, sabe o que eu perguntei para ele uma vez no aeroporto, quando eu trabalhava em Brasília, lá no Ministério da Saúde?
da Fazenda, e ele estava voltando também para o Rio de Janeiro, estava vivo ainda, claro, né? E eu perguntei para ele por que ele fez isso com o Frota. E ele disse: ninguém contesta a minha autoridade. E botou o Frota para fora. Certo? Aí a gente já mudou o assunto. Mas... Sim, sim. Falávamos da China, né? Mas é isso. Vai lá, Juca. Não, é que sabe o que tem, Pedro? É o seguinte: era comum, principalmente no período da Guerra Fria, você sabe disso, as vitórias esportivas terem uma conotação claramente da superioridade política, né? Então, a União Soviética investia muito em esporte, Cuba menos. Cuba tinha uma política de saúde pública que redundava em bons esportistas. É isso mesmo. Não era exatamente para ganhar medalha, só que redundava em medalhas. Mas a Alemanha Oriental, por exemplo, era um escândalo. Dopava nadador sem nenhum constrangimento para bater recorde, para ganhar medalha de ouro. E de justiça seja feita, nos Estados Unidos, há muitos anos, a política esportiva nasce nas escolas, né? Que é, a meu juízo, a maneira mais correta de pensar a coisa. Então, os Estados Unidos sempre foram uma potência esportiva, independentemente de querer mostrar ou não superioridade de regime. A China também. O que está acontecendo com o esporte chinês é fruto de um sistema educacional que botou a molecada, e não são poucos, né? Para fazer todo tipo de esporte. E aí, da quantidade, brota o talento, brota a qualidade. É absolutamente irreversível a China passar todo mundo, em função do tamanho de população que tem e do número de atletas que produz. Não adianta, essa é uma guerra perdida. Pode não ser agora. Podem mudar a classificação das medalhas, agora não é mais só o ouro. Pode fazer o que quiser, sob qualquer critério, provavelmente já nas próximas Olimpíadas, em Los Angeles, na casa dos americanos, a China será a primeira colocada. O professor Beloso, a partir disso aí, o Juca faz uma provocação aqui brutal, porque ele está dizendo assim, né? Do ponto de vista esportivo, a China é inevitável, ela vai ser a grande potência. Do ponto de vista econômico, eu acho que nós podemos dizer a mesma coisa. O senhor diria a mesma coisa, que é um consenso para praticamente os economistas. É como o Juca disse do ponto de vista do esporte. Não é se a China vai passar os Estados Unidos, é quando. Mais perto, um pouco, não tão